Ótima noite, meus irmãos, todo mundo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, né? Amém. Mas para quem não tiver, Deus irá trazer o conforto, porque Ele é bom e maravilhoso. Muito obrigado por todos, sempre eu sou grato por tudo, primeiramente a Deus, né? E também pela oportunidade de vocês estão se dedicando para poder estar aprendendo, né? Que esse conteúdo, né, que Deus está me direcionando por meio do Espírito Santo, não seja para mim honrar, me glorificar, mas seja para o seu crescimento, para a honra e glória de Deus, lógico. Mas que você possa aprender um pouco e evoluir espiritualmente, né? E ontem nós falou sobre as leis, né, que tinha, e hoje nós vamos dar continuidade sobre a lei, né? Nós leu uma que foi bem específica, né? Que falei ali que tem em Êxodo, né, capítulo 20, do verso 3 ao 17, e nós vai dar continuação nessa, né? Para quem lembra, é a lei moral, e nós vamos destrinchar, né, mais sobre essa lei moral, né? Amém? Então, hoje tem verso, glória a Deus, né? Então, se tem verso, e mesmo se não tivesse, precisamos orar e pedir o guiamento do Espírito Santo. Amém? Oremos. Senhor poderoso, grandioso que está no céu, muito obrigado pelo seu amor, pela sua bondade, pelas bênçãos sem fim. Deus, obrigado pela sua misericórdia, pelas portas que o Senhor abre a minha vida e a vida do meu próximo, Senhor. Que possamos seguir ao seu caminho alegres, Pai, de cabeça erguida, sem pensar no amanhã, sem pensar no ontem, né, Pai? Possamos ser sábios para fazer a sua obra. Guia nós por meio do seu Santo Espírito, Espírito Santo, e faça sua vontade sobre o nosso viver. Eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né, irmão? Louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos dar procedimento, né? Continuidade aí nesse conteúdo maravilhoso que vem falando sobre a lei, né? A lei do Senhor. Antes disso, só tomar água, irmão, porque hoje eu pedalei de bicicleta. Meus irmãos, que pedal, viu? Recomendo, exercício é muita saúde. Água. Água é bom demais. Glória a Deus. Então, a lei moral. Então, parte primeira que nós vamos entender sobre essa noite é os 10 mandamentos. Isso, os 10 mandamentos. Primeira parte, né? Vamos ler. É isso mesmo? Só me achar. Isso. Primeira parte, vamos lá em Mateus 5, verso 17 e 18. Mateus 5, capítulo 5, né? Verso 17 e 18. Amém? Eu vou procurar aqui. Vocês veem aqui. Achei. Aí aqui diz assim, ó, irmão. Mateus 5, verso 17 e 18. Não pense que vim revogar, né? A lei ou os profetas. Revogar, né? Mudar, né? Não vim para revogar, mas para cumprir. Então ele está dizendo aqui que ele não veio para alterar, para mudar, né? Revogar a lei, né? Mas sim para cumprir. O que vem dizer cumprir, né, irmão? Cumprir, deixar concluído, mas concluído assim como pode dizer, feito, né? Fazer aquilo, né? Continuando. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, ó, até que os céus e a terra passem. Uma dúvida. Melhor, uma pergunta. Os céus e a terra já passaram? Ainda não. Continuando. Nenhum i, ó, nenhum i ou tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, jamais um i ou tio da lei será retirada, mesmo que o céu se passe, né? Depois que os céus e a terra passar, aí é outra história, né? Conseguiu entender? Esse verso é interessante você ler mais de uma vez para buscar uma compreensão. Quando eu estava entrando nesse caminho de estudar a Bíblia, li esse verso muitas vezes para conseguir ter um compreendimento e um guiamento, né, pelo Espírito Santo. Agora nós vai... o primeiro ponto, né, nós viu que a lei de Deus é eterna, né? Mesmo que os céus e a terra passem, nenhum i ou tio será retirado dela, né? Amém? E vamos lá em 2 Coríntios... Não, perdoe. 2 João 6. 2 João, lá no finalzinho, perto de Apocalipse, perto de 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, não, 2 João, é, 2 João, verso 6. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus,
de Deus, aqui está falando Deus, né, o Pai. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, né? Nós vimos ali no princípio que, quando nós estávamos começando o estudo, que Deus criou o céu e a terra, aí no sexto dia ele parou a obra, e no sétimo dia ele descansou. Então, ele fez a lei desde ali do Éden, né? Ali no sétimo dia ele mesmo descansou e fez isso para nós também descansar, né? Mas continuando. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, e que vocês vivam nesse amor. Questão do amor, irmão. O amor, todos nós sempre temos amor. E esse dom, todo cristão, todo evangelho, tem que ter, que é o amor. Então, esse amor, né, é a lei de Deus, vem dizendo que é desde o princípio, né? Então, existia antes do Sinai, né? Continuando. É o terceiro, imutável, né? Tá lá em Apocalipse 22, 18, 19. Só ver aqui, para não falar algo fora do comum. Mas vai falar sobre a questão que é acrescentar ou retirar alguma coisa dela, né? Ó, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, né? Se alguém fazer qualquer acréscimo na lei de Deus, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se eu não estou enganado, vocês podem procurar a tradução, mas pelo que eu me lembro, flagelo é doenças, né? Pragas, né? Vai acrescentar essa pessoa. Continuando. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro, se alguém tirar qualquer coisa da Bíblia, né? Dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. E o que isso aqui quer dizer, né? Aquela pessoa que retirar alguma coisa da Bíblia, né? Será retirado uma parte sua, né? Um pedaço de você, seu nome, né? Do livro da vida. Da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, é uma parte muito importante, irmão. Quem acrescentar, será acrescentado doenças. E quem retirar algo dessa palavra de Deus, será retirado o seu nome, os pedaços de você da árvore da vida. Então, vamos pensar, né? Então, o terceiro ponto que nós viu aí é imutável, né? A lei de Deus. É imutável para todo sempre. E aqui na primeira tábua, porque Deus entregou 2 tábuas para Moisés com os mandamentos, né? E a primeira tábua vem falando sobre amar a Deus. Ah, muitos nunca percebeu, mas vamos deixar claro aqui, ó. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Isso aqui é direcionado ao Senhor Todo-Poderoso. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Então aqui está falando mais um mandamento que tem a ver com Deus, a adoração com o Senhor, né? Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então o terceiro é o quê? A questão de usar o nome de Deus em vão. Não usar o nome de Deus em vão, que não terá piedade, né? E o quarto é o quê? Lembre-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. É o sábado do Senhor, teu Deus. Amém? Então nós podemos ver que os primeiros 4 mandamentos vêm falar sobre amar a Deus, né? Amar a Deus, isso. E os outros 6 mandamentos vêm falando sobre amar o próximo. Será? Não, esse carinha tá pensando fora da curva. Vamos confirmar, na palavra de Deus. Quinto mandamento é o qual? Honre teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o quinto mandamento é o próximo, né? Nossos pais, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó, honrar a eles, né? Para que nossos dias sejam prolongados na terra. Então, o quinto mandamento é esse. Sexto mandamento é o quê? Não matarás. Isso, irmão. Não matarás. Isso tem a ver com o quê? Amar o próximo, né? Não matarás. Sétimo, não adulterais. Não adulterar sua esposa, não adulterar alguma coisa que você vende. Assim, tem vários exemplos, né? Oitavo, não furtarás. Não roube. Não passe a perna em alguém. Nono, pera. Aí foi que travou a mão. Ó, nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Tem uma passagem que eu estava lendo, né? Tá em Lucas, tá? Lucas e Mateus ali. Que fala que muitos naquela época queria
tirar a ferpa, né, do olho do próximo, mas estavam com traves, né, troncos ali de madeira nos seus próprios olhos querem julgar. E que vem dizendo isso, né, não direis falso testemunho, né, não testemunhar contra o seu irmão de falsa mentirosa, de uma forma mentirosa, né, contra o teu próximo. E o 10º, que é o X, né, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçará a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Então, não cobiçar nada, né, de ninguém. Então, os 6 mandamentos, né, os primeiros nós vimos que é amar a Deus, e os outros 6, os 4, né, primeiro é amar a Deus, e outros 6 mandamentos é amar a próximo. Amém? Então, perdoe. Lá em Êxodo 31:18, deixa eu ver, eu acho que eu tenho. O que eu gosto de anotar, colocar na parede, quando o Senhor acabou de falar com Moisés, no Monte Sinai, deu as 2 tábuas de pé do testemunho, tábuas de pedras, escrita pelo dedo de Deus. Então, em Êxodo, né, 31:18, nós vemos que os mandamentos, né, a lei moral, foi escrita pelo próprio dedo do Senhor o Altíssimo, a Majestade, o Todo-Poderoso. Foi escrito com o dedo dele, né, a lei moral. Então, essa lei aqui foi a lei de Deus, né? Então, é escrita pelo dedo do Senhor, de Deus. Lá em Romanos 7:12, vamos abrir? Para ser guiado pela palavra do Senhor, né? Não tem coisa melhor do que esse direcionamento. Romanos 7:12. E assim diz: assim a lei é santa e o mandamento é santo e justo e bom. E olha que a maioria dessas coisas que nós leu agora, até então, a maioria não, todos foi no Novo Testamento. Glória a Deus. Então a lei é santa, justa e boa. Amém, né, irmãos? Amém. Deixa eu ver. Jesus e o apóstolo guardaram a lei. Vocês acham que guardaram? Vocês querem confirmar? Então vamos. Lá em João 15. João 15. João 15, verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? Que vem falando que Jesus, né, o próprio Senhor, guardava os mandamentos do Pai, que é o que nós devemos também fazer, né? E a próxima passagem, se alguém quiser também confirmar, está lá em Atos 13, 14, né? Normalmente eu vim falando de Paulo, né? Que ele estava no santuário ali, guardava a vontade de Deus. E vamos pegar uma leitura assim um pouco aberta, né? Um pouco grande. Está em Eclesiastes, capítulo 12, verso 13 e 14. Se eu não estou errado, nós deu essa passagem ontem, mas só recapitulando, né? Então, diz assim: deu de tudo, né? O que se tem ouvido, a suma é: tema a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Amém? Então aqui vem falando, né, para guardar os mandamentos de Deus, né, temer o Senhor Todo-Poderoso. E assim que possa ser todos nós, né? Então, atitudes para com a lei. Atitudes para com a lei, meu irmão agora confundiu. Não, isso. Atitudes para com a lei. Questão do que precisamos fazer, né? Aqui vai trazer algumas comparação entre Cristo, né, e o inimigo, que é o ex-anjo de luz, né? Então, nós viu, né, João 15:10, que ele obedeceu, né? E nós já vem Apocalipse 12:9 e João também 8:44, vai ver que o inimigo, né, que eu não gosto de usar o nome dele, desobedeceu a Deus, né? Desobedeceu ao Senhor. Então, e também lá em Mateus 19:17 e 18, vocês podem conferir, né, irmão? Eu tô falando já nessa intenção, que eu gosto de repetir, porque não acredite em mim, mas acreditamos somente no Senhor. Então, lá em Mateus 19:17 fala que ele ensinou, né? Ensinou a lei, ensinou os caminhos do Senhor Todo-Poderoso. Então, em Daniel 8:12, nós vemos que o inimigo, né, disturbou, né, foi contra, né, a palavra do Senhor. E em Mateus 5:17, 18, nós leu agora há pouco que Deus não veio para tirar aí o tio, mesmo que os céus e a terra passem, mas para cumprir, né? Então, Cristo Jesus não aboliu a lei do Senhor, não aboliu, jamais, veio para cumprir.
Já lá em Daniel 7:25, nós vê que quem aboliu foi o inimigo. Isso, Daniel 7:25. Esteja à disposição para conferir e deve conferir essas passagens. Daniel 7:25 mostra que o inimigo, quis mostrar que aboliu a lei, mas Cristo não aboliu. Quem é importante, quem é o Todo-Poderoso, quem é o Filho de Deus, é Cristo. É Ele que devemos seguir, buscar a ser a semelhança. E em João 15, 10, você também vê que Jesus amou, Tem até aqui, até de novo. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então, a questão de permanecer os mandamentos de Cristo, que é os mandamentos que Cristo segue, o de Deus, nós iremos amar a Ele. Isso é um sinal de amor, de obediência, de carinho. Igual um filho. Um filho muitas vezes vai obedecer o pai, não por medo, mas sim por amor, pelo querer o bem. Vai ver que não é todos os filhos que é assim, Mas é um exemplo. Em Apocalipse 12:17, nós vemos que o inimigo já odiou, Foi ao contrário de Cristo. Lá está dando algum exemplo de comparação, do inimigo, do inimigo, e de Cristo Jesus. Então, ela deve seguir o caminho de Cristo, Cristo obedeceu os mandamentos de Deus, ele ensinou, ele não aboliu, ele amou, Então, ela deve seguir o caminho de quem? Do inimigo? Tá repreendido em nome de Jesus Cristo. Mas sim o caminho de Cristo Jesus, que é um caminho estreito, difícil, preocupante, cheio de provações, mas esse caminho que irá nos levar para a paz eterna. Eu não falo aqui por falar, mas eu creio, eu quero que você também creia, não por mim, mas por Deus, pelo Senhor Todo-Poderoso, Cristo Jesus, que existe algo melhor nos aguardando, nos esperando lá no céu. Amém? E continuando, irmãos. Então, função e benefícios da lei. Isso mesmo, função. A lei tem sua função e também, por você fazer a vontade do Senhor, tem os benefícios que ela traz para a nossa vida. Então, primeiro ponto, existe antes do meu nascimento. Isso, o pecado existe antes do meu nascimento. Então, não tem o que eu fazer. O pecado já veio em nós, assim, geneticamente, Todos pecaram. Primeiro ponto, primeiro que nós viu, pecado, Existe antes do meu nascimento. E o pecador, Todos pecaram. Afastar de Deus, Pecador, quando se afasta de Deus, uma confirmação que vem trazer também que todos pecaram, Não há ninguém reto, Igual aquele exemplo, que tentaram apedrejar a mulher lá e Jesus falou que quem nunca pecou atire sua primeira pedra. Quando ele foi ver, não tinha mais ninguém ao redor dele. Porque todos nós somos pecadores, infelizmente. E terceiro ponto, a lei, Mostra o pecado. Quem mata é um pecado. Então a lei do Senhor mostra o pecado, Quem adultera mostra o pecado. Não tirar o pecador. Não tira o pecado. A lei, A lei não tira o pecado. Lei, terceiro ponto, coisa bem interessante, não salva. A lei não vai te salvar. Os mandamentos de Deus não vai te salvar. Mas é pela obediência, é pelas coisas que vai fazendo, Deus vai vendo nosso amor para com Ele, Segundo ponto, Quarto ponto, perdoe. Quarto ponto, cruz. Limpa do pecado, Cruz de Cristo tem um grande significado, Foi ali que veio o caminho, para nós, veio a oportunidade de nós ter a vida eterna, Só Jesus salva. Então, nós vemos no quarto ponto, sobre a cruz, que só Jesus salva a nossa vida. Quinto, vitória, traço, barra, paz. Vitória, traço, barra, paz. Purificado do pecado. Que vem falando, lá em Isaías, vamos pegar aqui também, Isaías capítulo 1, verso 18. Já está no Antigo Testamento ali, perto de Provérbios, Eclesiastes, Jeremias, Isaías, primeiro capítulo de Isaías. Isaías 1:18. E assim diz, o Senhor diz, venha pois e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então aqui nós vemos um exemplo grande, Exemplo não, um fato que irá acontecer na vida daquele que se entregar na vida, no caminho, nas mãos de Cristo.
que seremos purificados e ficaremos branco como a neve, ficaremos como a lã, né? Algo branco, algo assim limpo, né? Que promessa, irmão. Por isso que vale muito a pena. Lógico que não é todo dia que nós estaremos na melhor condição de adorar a Deus. Tem altos e baixos. E assim é em tudo na vida. É tudo na vida. Mas o importante é persistir e ter consistência na caminhada com Cristo. E buscar sempre amar mais o Senhor. Então, só Jesus nos purifica do pecado. Então, nós vê, né, sobre a lei, né? Primeiro ponto, outros 5 pontos também vem falando sobre a lei, ó. Interessante para vocês confirmar. Guia, primeiro ponto, né? Primeiro ponto, guia a Cristo. Onde eu acho isso confirmando que é o guia de Cristo a lei. Em Gálatas 3:24. Segundo ponto, revela o pecado. E onde eu acho? Está lá em Romanos, capítulo 7, verso 7. Terceiro ponto, iluminação e sabedoria. Isso daí está num capítulo, né, bem conhecido, que tem poucos livros, né, bem pouquinho. Está lá em Salmos 119, verso 98 e 99. Paz, iluminação e sabedoria. Vale a pena, viu, irmão, olhar. Então, o quarto ponto, felicidade. Está em Salmos também, capítulo 1, verso 1 a 2. E o quinto, a paz. Paz, isso está lá em Salmos também, 119, verso 165. Isso, versos 165, capítulo 119. Amém? Essa foi a palavra de hoje, que Deus permitiu que nós estamos aqui juntos, né, aprender a ela. Que conhecimento, né, a lei moral, a lei de Cristo, né, a lei de Deus, né. Cristo não, porque essa lei aqui quem fez foi Deus, né, Deus, o Pai, o Todo-Poderoso. Como é bom poder ser liberto, né, pelo conhecimento do Senhor e viver essa caminhada divina. Que possamos cada dia mais crescer espiritualmente, irmão. Tome essa decisão, irmão. Se entregue a Cristo. E eu não confirmo que será fácil as coisas. Mas eu digo que com Cristo é mais fácil. Com Cristo, as provações parece que não tem tamanho. Parece que é grande, mas com Cristo não tem limite. Já vi muitas vezes em caminhos assim sem saída, Deus proveu e eu pensava que eu não conseguiria e Deus mostrou que mostrou, né, que tinha um caminho para aquilo. Só precisamos confiar no Senhor, que Ele irá prover. Ele nunca vai deixar um filho seu desamparado. E eu quero compartilhar um verso com vocês que é interessante, que vai se encaixar certinho, que me lembrou que eu fui pregado ontem. Tá lá em Salmos, para nós fechar, tá em Salmos 112. 112, verso 1 a 4. E assim diz: Aleluia, bem-aventurado. Bem-aventurado, alegre, né? Alegre. Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor. Então, feliz, alegre é aquele que teme o Senhor. Continuando. E tem prazer nos seus mandamentos. Bem-aventurado, irmão. Está dizendo alegre é o homem que teme o Senhor e tem grande prazer nos mandamentos de Deus, né? A sua descendência, vem falando da descendência daquelas pessoas que guardam os mandamentos de Deus. Vem dizendo, a sua descendência será poderosa na terra. A geração do justo será abençoada. Meus filhos serão abençoados em nome de Jesus. Seus filhos, seus parentes, primos, todos serão abençoados. Tio, vó, mãe, pai, vô, tataravó, todos serão abençoados. Se nós caminhar firmemente. Mas não se para por aí. Na sua casa, a prosperidade. Prosperidade é coisa boa. É alegria, dinheiro, essas coisas, irmão. Carro, casa, tudo isso é a prosperidade. E riquezas, olha que mensagem. E a sua justiça permanece para sempre. Ele falando da justiça, né? Permanece para sempre. Coisa maravilhosa. Ao justo nasce luz nas trevas. Eu vendo assim pensando, né? Ao justo, né? Isso aqui vem trazendo um exemplo que quem guarda as palavras de Deus não será desamparado, né? O justo, né? Ao justo nasce luz nas trevas. O justo pode estar na escuridão que for, no buraco que for, mas lá nascerá a luz de Cristo na vida dele. E essa luz é diferente, irmão. É algo assim sem explicação. É algo impossível.
Ele é bondoso, compassivo e justo. Então, irmão, eu venho trazer essa oportunidade para você. Siga a palavra de Deus. Não siga a nossa palavra do homem. Aqui eu estou falando o que Deus me mostrou e eu sou apaixonado por isso. Isso mudou minha vida em tudo. Hoje eu sou um cara completamente diferente. Daqui um dia, em nome de Jesus, vocês não vão me ver nesse cenário, vão ver em outro. Porque Deus está me abençoando. E Deus quer te abençoar. Por isso que é maravilhoso obedecer a Deus. Pense, irmão, reflita, ore a Deus, tire um tempo ali para orar, abre seu coração, se humilha, fale todos os seus problemas para Ele, fala o que você precisa, fala o medo que você tem, ou as preocupações, os problemas, que Ele está ali para te ouvir e irá te dar uma direção. Se entregue, o importante é você confiar. Amém? Muito obrigado por todos, que Deus abençoe a vida de cada um grandemente e vamos fazer uma pequena oração, né? Para agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa. Pai grandioso, Senhor eterno, majestoso, obrigado pelas bênçãos, pela vida e pela saúde. Obrigado pelas suas bondades sem fim. Cuide de nosso ser, nosso coração, que possamos estar alinhados com o seu querer, com os seus propósitos. Que possamos fazer a sua vontade, não a nossa. E abençoe nossa vida, esse sono, esse dia. Abençoe nosso viver, que seja feita a sua vontade, Pai. Obrigado pelo guiamento, pela luz da sua palavra e continue nos guiando pelo Espírito Santo do Senhor. Te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um ótimo dia, uma ótima noite. Aqui já é noite, mas Deus está com você e nunca deixará você desamparado quando você obedece a Ele fielmente. Mas não será isso que irá te salvar, mas Ele tem prazer nisso, né? Que Deus te abençoe, que esteja com o Senhor, o Todo-Poderoso.